Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a nossa moderadora. Gostaria de cumprimentar os organizadores do evento. Dizer que eu estou muito feliz de participar dessa primeira conferência euro-americana de desenvolvimento dos direitos humanos. Uma iniciativa muito importante que aproxima os povos e promove o desenvolvimento dos direitos humanos. O meu trabalho fala sobre o tributo. O título constou o tributo, mas o título é O Tributo, Direitos e Deveres Fundamentais no Brasil. O meu trabalho, o nosso trabalho, né, meu e da Thaís Oliveira dos Santos, ele analisa a questão da importação de doutrina estrangeira no direito brasileiro sem que seja respeitada o direito posto. O nosso trabalho se baseia no trabalho do professor José Casalta Nabais, o dever fundamental de pagar tributos, que é um professor aqui de Coimbra. Ele é doutor pela Universidade de Coimbra. E no trabalho da doutora Marta Toribio Leão, o direito fundamental de economizar tributos, que é um trabalho de 2018. A doutora Marta Toribio Leão é doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Bom, iniciando com o nosso trabalho, primeiramente nós vamos falar do contexto da doutrina e da jurisprudência brasileira. Posteriormente, vamos falar da tese do dever fundamental de pagar tributos e como essa tese do dever fundamental de pagar tributos entra em choque com a realidade da Constitucional brasileira. O contexto da doutrina e da jurisprudência brasileira há juristas do Brasil, doutrinadores, que entendem que é possível a flexibilização da legalidade, que também é chamada por esses juristas de deslegalização do direito tributário, legalidade líquida, legalidade do pós-moderno. A doutrina brasileira coloca os princípios da solidariedade, da igualdade, da capacidade contributiva em oposição aos princípios ditos egoístas, os princípios da segurança jurídica, da legalidade e liberdade. O contexto da doutrina e da jurisprudência também coloca os tributaristas ditos modernos, que entendem que os princípios da solidariedade, da igualdade e da capacidade contributiva permitem que se amplie a aplicação da norma tributária, ampliando a incidência tributária até o ponto de que o contribuinte possa contribuir no máximo possível. Isso fica em oposição ao tributarista tradicional, que é mais formalista e atento às normas do direito tributário, em especial à legalidade. Falando do trabalho do professor Nabais, o dever fundamental de... Muito obrigado. Falando do trabalho do professor Nabais, o dever fundamental de pagar tributos em Portugal, esse trabalho do professor Nabais, ele é um trabalho de ciência política. E o trabalho ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Nabais fala do Estado, ele traz a ideia do Estado fiscal justo. Ele fala de políticas fiscais ideais que podem ser adotadas por Portugal. Então, ele traz a ideia da concepção dele do que seria o justo da tributação
e como que ela poderia evoluir. Na segunda parte, o professor Nabais fala do sistema ideal versus o sistema posto, ou seja, ele trata nessa segunda parte do seu trabalho como que o sistema idealizado por ele na primeira parte pode ser aplicado no constitucionalismo que existe hoje em Portugal. Ele fala das limitações do poder tributário e contextualiza a sua ideia de Estado fiscal justo na Constituição Portuguesa e na lei tributária portuguesa existente. Qual é o problema que nós temos aqui? Essa tese, já mais antiga que o trabalho da professora Leão, essa tese foi trazida para o Brasil já há muito tempo, já logo da sua criação, e ela foi trazida pela doutrina brasileira, por alguns doutrinadores, de forma incompleta. A forma que ela veio incompleta, pois os doutrinadores brasileiros, alguns que a trouxeram, se basearam apenas na primeira parte e trataram essa parte que tratava do Estado fiscal ideal como se direito posto fosse, não obedecendo e não observando o direito brasileiro nas suas especificidades. A famosa frase, como a Constituição deveria dizer X para ser justa, então ela diz X. Uma interpretação, a meu ver, equivocada. Daí, devemos fazer o questionamento. A Constituição brasileira permite a ideia de flexibilização da legalidade tributária? O dever de pagar tributos do Brasil é fundamental? Penso que a Constituição brasileira com relação à flexibilidade da lei tributária, ela não existe, pois o sistema constitucional brasileiro ele é estabelecido de maneira a autorizar a incidência legislativa, fazendo com que a incidência tributária só possa ocorrer quando existe uma lei. A legalidade tributária ela é estabelecida constitucionalmente e ela é baseada em direitos fundamentais como a igualdade a igualdade e a isonomia entre os contribuintes e o dever de pagar os tributos do Brasil é fundamental. Penso que por essas características, o dever de pagar tributos do Brasil, ele não nasce da Constituição, não podendo ocorrer essa incidência com base apenas na aplicação dos princípios ditos antes. Bom, para chegar a essa análise, foi analisada a flexibilização da legalidade e a abertura do direito tributário a princípios. O que seria isso? Seria o que já foi dito antes da incidência tributária, o aumento da carga ou a criação de obrigações tributárias ocorrerem diretamente da Constituição, o que não é permitido pela própria Constituição brasileira. Outro questionamento que deve ser feito é se o princípio da igualdade justifica a flexibilização da legalidade. E o princípio da solidariedade justificaria também a imposição tributária e a flexibilização da legalidade. Outro ponto a ser analisado também é a ideia de dividir os princípios fundamentais entre egoístas e sociais, o que não pode ser feito, pois os princípios constitucionais ditos egoístas egoístas são o da segurança jurídica, da liberdade e da isonomia, não são compatíveis com os sociais. Muito obrigado.